Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de estudos das terças-feiras. Hoje com a nossa prece, pelo planeta, prece pela paz, a vibração e também uma mensagenzinha diária, aquela que a gente sempre traz. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Antes da gente fazer a nossa prece e vibração, eu queria trazer alguns comentários, fazer alguns comentários para vocês. Vocês já têm percebido, que há algumas semanas a gente já tem feito nas terças-feiras essa prece pela paz, em conjunto com alguns grupos espíritas, em conjunto também com algumas páginas do YouTube. Estamos simultaneamente no YouTube e Facebook agora, transmitindo ao vivo para os dois veículos. E isso já vem acontecendo há umas 3 semanas, eu acho, talvez 4, um mês, E vocês percebem, que a coisa está mudando, não é isso? Vocês notem, por favor, a questão, da mudança do que estava acontecendo, Hoje teve um acordo, Talvez aí surja um acordo de trégua, de paz aí entre Rússia e a Ucrânia, A gente sabe que existem conflitos ainda que não zerou, Mas pelo menos já está havendo aí a possibilidade de um acordo, de algo melhor, Então essa trégua também já tinha sido prevista, pelos mentores, pela espiritualidade maior, para que o planeta ele entre num processo de pausa, Desde 2019, 2020, que a gente está vivenciando questões difíceis, por conta do primeiro ceifador, que é a pandemia, O segundo ceifador não é a guerra, na verdade, é algo que realmente é planejado pelas trevas, pelo governo oculto. Isso foi muito bem arquitetado por eles, mexendo ali suas peças no tabuleiro. Porém, a gente, com a nossa força, a nossa prece, o nosso pensamento, que para nós encarnados é uma ferramenta de muito poder, é o pensamento. Então, quando a gente emite vibração de paz, de luz, pensamentos positivos, de conforto àqueles que estão lá sofrendo, a coisa começa a mudar, Porque a gente junta a egrégora espiritual que está lá presente, ajudando, Então, a gente emana, através das preces, a luz, a positividade. E esse é o resultado, A gente está vendo aí algo surgindo no horizonte em termos de acordo, para que não haja nada mais adiante. Pode ser que ainda surjam alguns conflitos aí, mas a grande possibilidade de um acordo está aí bem próxima, aí, está na porta, como se diz. Hoje houve reuniões lá entre os líderes dos governos e tudo indica que vai haver uma trégua. É necessária essa trégua sim, A gente está ainda no primeiro ceifador, que é a pandemia, não foi embora, a gente está vendo aí a eclosão de casos, diminuiu-se o número de mortes, de desencarnes, mas a pandemia não acabou, Ainda está aí mostrando, que não foi embora em alguns países como lá no Extremo Oriente, na China, na Coreia do Sul e alguns outros lugares. Na Europa, voltou, tem muitos casos surgindo, na Alemanha, na França. Porém, é o que já tinha sido falado, que ainda ia perdurar ao longo desse ano e a gente só ia ficar realmente livres da pandemia aí em meados de 2023. Isso já tinha sido dito no final do ano, como possibilidades para 2022. E aí, o que eu gostaria de dizer, que a nossa prece, o nosso pedido, ele está surtindo efeito, Há vários grupos, como eu falei, estão fazendo essa vibração, muitos na terça-feira, como a gente aqui reunidos, a partir das 20 horas, e outros em outros dias. A sua individual também, você pode fazer sua prece no horário que você achar melhor. E no caso, por que é que a gente precisa dessa pausa, É uma trégua aí de um tempo
2022, aí o restinho, né? A gente sabe que tem um ano aí conflituoso por questões ainda climáticas, ano das águas, a gente tem falado sobre isso, né? Muita coisa relacionada à água, e temos também eleições, né? Toda essa coisa aí de polarização, infelizmente, que também é tramado pelas trevas. Mas é um ano que vai começar, né? Entre outras coisas, essas grandes preocupações elas vão ter aí uma certa calmaria, porque existe a chegada aí até ano que vem, começando, mas principalmente 2023, no ápice será 2025, de espíritos luminares, espíritos que vêm transformar, né, o planeta e ajudar na reconstrução, para que a Terra vire nova Terra, né, regeneração. Então serão coisas aí para os próximos anos, mas esse freio aí, até porque a psicosfera precisa também estar um pouco mais suave, para que esses espíritos reencarnem ou encarnem, né, porque a maioria vem de outros orbes, encarnem é quando é a primeira vez na Terra, para dar esse impulso, né, assim como aconteceu na Renascença, né, depois da Idade Média, tudo isso são processos de depuração, tá bom? Então essas são as mensagens, os recados, né, que eu queria trazer para vocês a respeito dessa nossa vibração. Então hoje vamos fazer, né, eu convido a todos a rezarem juntos o Pai Nosso em menção aí ao planeta também, algumas palavrinhas assim vocês podem acompanhar, tá? A prece. E vamos mentalizar muita luz sendo direcionada a todas as regiões de conflito do planeta, não só a Ucrânia, mas também aqueles países que vivem sob, as populações que vivem sob opressão, né, de governos tiranos e muito ilusórios, né, nessa questão de poder, porque o poder não é o poder da matéria, na verdade, né? E a gente sabe que tudo são processos para melhor, mais na frente é que a gente vai entender, né? Depuração, né? Limpeza, e isso também, né, direcionar nossas preces a todas as zonas de conflito, Oriente Médio, África principalmente, nossos irmãos africanos estão sofrendo, continuam sofrendo bastante, né? Então é isso, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos, imaginar Jesus de braços abertos, como se desse um grande abraço em todo o planeta Terra, nesse instante. Emanando luz de suas mãos e do seu coração luminoso. Jesus amado, Tu que estás sempre conosco, com a humanidade inteira, Senhor, governando este planeta. Elevamos agora o nosso pensamento até vós, no intuito de que nos escutes o nosso pedido. Derrama a Tua luz, a Tua força, a Tua paz a todas as egrégoras espirituais do planeta Terra, para que se fortaleçam, iluminando os lugares onde hajam trevas, dores, choros, tristezas, todos esses lugares de guerras e conflitos, Senhor Jesus. Que aqueles que sofrem e padecem possam encontrar abrigo, socorro, refazimento. E os que são desencarnados possam ser acolhidos nos hospitais da espiritualidade em paz para se recuperarem. Nós te pedimos, Senhor, nesse intuito, que a paz se firme e se ancore naquela região tão tensa do nosso planeta. Derrama a Tua luz, Senhor, sobre todos eles. A Tua energia de amor, de amorosidade, arrancando toda mágoa, todo rancor, todo sentimento de ódio dos corações encarnados e desencarnados. Nós te pedimos, Jesus, que a Tua luz se faça presente onde haja escuridão. Que Maria Santíssima também irradie
com a luz do sol onde ela habita, e ilumine todas as trevas, materiais, espirituais e humanas. Jesus, abençoa aqueles povos, Senhor. Dá-lhes força, paz e resignação. Ilumina a mente dos governantes que se atritam num poder ilusório, que não tem esse poder em suas mãos. Mestre amado, nós te pedimos e te agradecemos. Assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Então vamos começar a nossa live de estudos, trazendo agora a mensagem diária, dia 29, não é isso? 29 de março, terça-feira, e a reflexão de vivência em torno do Evangelho diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. É um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Servir o próximo incansavelmente, agora, para que a bondade vos seja inata na próxima encarnação. Então, é aquela questão do plantio, A gente planta o bem para colher o bem. É um trecho do livro Ceareiros de Volta, Espíritos Diversos. Esse trecho é de Bezerra de Menezes, quarta edição, página 64. O livro Ceareiros de Volta. Meta do dia: desenvolver a compaixão. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Palavras de Vida Eterna, o livro, 16ª edição, página 156. E essa frase é de Emmanuel. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. E uma sugestão para a nossa prece diária: uma prece pelos parentes e pelas pessoas que nos são queridas. Façamos essa prece, ainda hoje, antes de nos deitar. Vamos agora começar mais um capítulo, o livro Céu e Inferno. E hoje a gente começa o capítulo 5, que fala, que tem o título de O Purgatório. Então, vamos ver o que Kardec diz, essa visão espírita do termo, usado na doutrina cristã, o purgatório. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. Olha só quanto tempo, É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Travou um pouquinho lá no Face, é a questão mesmo do notebook. Então interrompi a live do Face, aliás, do Face não, perdão pessoal, do YouTube. Travou lá, é um probleminha aqui no notebook, não é conexão, Então quem está acompanhando pelo Facebook, tá tudo ok. Vamos deixar, agora a transmissão pelo YouTube e mais tarde eu vou colocar no caso a live, feita, gravada lá no canal do YouTube. Então deixa eu só pedir licença a vocês, a gente vai parar de continuar de onde parei, só para eu colocar aqui a tomada direitinho. Não é nem questão da conexão da energia, na verdade eu fui retirar a tomada.
Então, tudo certo. Vamos continuar. Então, ele diz... É um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. O princípio do purgatório é, pois, fundado na equidade, porque, comparado à justiça humana, é a detenção temporária a par da condenação perpétua. Que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e os simples delitos? Né? Como é que seria essa nação? Terrível, né? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a suprema felicidade ou o eterno suplício. E nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas? Ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvessem feito muito mal, o que não seria nem justo nem racional. Mas, necessariamente, a noção do purgatório deveria ser incompleta, porque, apenas conhecendo a penalidade do fogo, fizeram dele um inferno menos tenebroso, visto que as almas aí também ardem, embora em fogo mais brando. Sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. E se foi bom o primeiro pensamento, outro tanto não acontece quanto às consequências dele decorrentes pelos abusos que originaram. As preces pagas transformam o purgatório em mina mais rendosa que o inferno. Ele faz uma menção, né? Aqui, Kardec, quando diz: o purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Então, vejam só como foram se transformando, né, as ideias. Essa questão, né, bem trazida por Kardec aqui, dos detalhes, né, primeiros, é bem semelhante a umbral. Né? Ali há sofrimento, porém, todos ali podem ser resgatados. E essa questão das preces é real. Né? Quando se faz uma prece para alguém que partiu, se a pessoa estiver no umbral, que é aqui no entendimento espírita, purgatório, no entendimento da igreja, esses espíritos recebem em forma de luz, em forma de água para matar a sede, né? Em forma de alento, todas as preces endereçadas a eles. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois, se esta fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria de sofrer-lhe as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos. O mais das vezes ele é desgraçado por sua própria culpa. Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Então vejam só. Repara em uma vida de provações o que a outrem fez sofrer em anterior existência. As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si a fim de evitar males e progredir para o bem. São para a alma lições da experiência, rudes às vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro
quanto profundas as impressões que deixam. Então é o aprendizado, né? Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Por essas lutas a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver denodo para mantê-las até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora como soldado que se destaca da refrega para receber a palma gloriosa. Em cada existência, uma ocasião se depara à alma para dar um passo avante. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo, franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Neste último caso, e porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque a uma nódoa não apagada ajunta outra nódoa. E pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde os homens expiam o passado e o presente em proveito do futuro. Contrariamente, porém, a ideia que deles se faz depende de cada um prolongar ou abreviar sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. O livramento se dá não por conclusão de tempo nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante estas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras, palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Aquele, pois, que sofre nesta vida, pode dizer-se que é porque não se purificou suficientemente em sua existência anterior, devendo, se o não fizer nesta, sofrer ainda na seguinte. Isto é, ao mesmo tempo, equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre, quanto mais imperfeito se for. Da mesma forma, porque tanto mais tempo persistirá uma enfermidade, quanto maior a demora em tratá-la. Assim é que, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, enquanto egoísta, as do egoísmo. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como meio de reparação. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como, por exemplo, na miséria, se foi mal rico, ou humilhado, se foi orgulhoso. Então, é uma gangorra, né? Uma hora você está numa posição, se não fizer o bem naquela, você troca de lugar. Você vem em uma posição menor, né? Para também ali conseguir fazer o bem. Então, é sempre com esse intuito, né? Se não faz, volta-se. E a gente está sempre colocado, por exemplo, no núcleo familiar de espíritos afins que tiveram ligações e que têm algo para reparar conosco, né? Não é por acaso. E às vezes, quando aquela pessoa da família se sente totalmente por fora, né? É porque aquela é a que precisa mais de atenção, aquela que precisa de mais cuidado, aquela é a que precisa de aprender mais. Por isso que ela é colocada numa família que tem uma certa estrutura para poder tirar ela daquela situação. Então são muitos exemplos, né? Se a gente for lembrar aqui, né? Mas tudo com perfeição, tudo muito planejado. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para eles, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Do espírito depende aproveitá-lo. E não lhe será preferível voltar à terra com probabilidades de alcançar o céu, a ser condenado sem remissão, deixando-a definitivamente, né, sendo expurgado, sendo exilado da terra?
A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja obreiro do seu futuro. É lógico, né? Livre-arbítrio. Que, infeliz por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe está sempre franca, né? O caminho está aberto. Considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desses sofrimentos, poder-se-ia dizer que se acham no inferno, se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Vejam, em qualquer posição, por mais difícil que seja a criatura onde ela está, né, encarnada, ela tem ainda a possibilidade de ser boa, de fazer o bem. É verdade, né? Alguns radicalismos de pensamento dizem que não, que a pessoa que só sofre, né? Eu não estou falando aqui nos casos de impossibilidade física, né, de doenças e tal, porque isso é expiação mesmo. Estou falando daquelas pessoas que ainda têm uma mobilidade e conseguem concatenar raciocínios, pensamentos, palavras, mesmo em situação da mais pura miséria, ainda assim podem, né, têm a possibilidade de serem boas e fazer daquilo, tirar um proveito daquilo para seu futuro espiritual. Mercê, porém, da revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. O Espiritismo não nega, pois antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno localizado em suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega, outro sim, o purgatório, pois prova que nele nos achamos, e definindo-o precisamente e explicando a causa das misérias terrestres, conduz à crença aqueles mesmos que o negam. Repele as preces pelos mortos? Ao contrário, visto que os espíritos sofredores as solicitam, eleva-as a um dever de caridade e demonstra a sua eficácia para os conduzir ao bem e, por esse meio, abreviar-lhes os tormentos. Falando à inteligência, tem levado a fé a muito incrédulo, incutindo a prece no ânimo dos que a escarneciam. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras, é na intenção. Que as melhores preces são as do coração e não dos lábios, e, finalmente, as que cada qual murmura de si mesmo, e não as que se mandam dizer por dinheiro. Quem, pois, ousaria censurá-lo? Seja qual for a duração do castigo, na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, próximo ou remoto. Na realidade, não há para o espírito mais que duas alternativas, a saber, punição temporária e proporcional à culpa, e recompensa graduada segundo o mérito. E a gente tem um erro de pensamento na palavra mérito. Né? Mérito não é só para a coisa boa, mérito é para o mal também. Então, se eu pratico o mal, eu tenho o mérito de receber o mal. Né? Mérito é o elo. Tá? Repele o Espiritismo a terceira alternativa da eterna condenação. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos cujo termo é desconhecido. O purgatório, sim, é a realidade, ou seja, umbral. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, eis porque mais naturalmente se aplica à terra do que ao espaço infinito, onde erram os espíritos sofredores, e tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem os caracteres da verdadeira expiação. Então aqui começa o umbral, aqui começa, né, o sofrimento. Não é só, a terra é um local, né, de expiação realmente. Está passando, né, vai passar para regeneração, mas ainda é expiação e provas. Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos.
e estes, encarnando-se, por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A terra deixará então de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. Quanto mais se purga, né, mais se diminui a expiação, e aí esse processo que se acelerou e que precisa haver essa mudança mais rápida do planeta, né, com exílio de milhares, bilhões, né, bilhões na verdade, vai se ter aí a Terra nova, né, a nova Terra, onde a expiação ela deixa de existir, ainda tem um período de provas e só então adentra-se na regeneração plena, né, e aí a Terra pode-se dizer planeta de regeneração, né, e regenerado quando tiver plenamente. Aliás, por esta transformação que neste momento se opera, a Terra se elevará na hierarquia dos mundos. Aí ele faz a menção do capítulo 3, progressão dos mundos. Mas por que não teria o Cristo falado do purgatório? É que, não existindo a ideia, não havia palavra que a representasse. Jesus falou, sim, aos seus próximos sobre essa região, né, umbralina, mas não falou o termo purgatório, né? Por isso que não tem ali. O Cristo serviu-se da palavra inferno, que era mais próxima à linguagem daquela época, a única usada como termo genérico para designar as penas futuras, sem distinção. Colocasse ele ao lado da palavra inferno um equivalente a purgatório e não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido sem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo. O inferno, em sua concepção genérica, revelando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade. Reservado ao futuro, o esclarecimento sobre a natureza das penas, competia-lhe igualmente reduzir o inferno ao seu justo valor, uma vez que a Igreja, após 6 séculos, houve por bem suprir o silêncio de Jesus quanto ao purgatório. Que ele disse, né, 593, se não me engano, foi que a Igreja adotou o termo purgatório, decretando-lhe a existência. É porque ela julgou que ele não havia dito tudo. Vejam só. E porque não havia de dar-se sobre outros pontos o que com este se deu, né? Então, por que que não, a Igreja não abre outras revelações, né? Foi muita coisa retirada ali do Segundo Testamento, né, como chamam, ou a passagem de Jesus. Ok? Então, com esse parágrafo aqui a gente encerra o capítulo 5, né? Próxima terça-feira, eu falei que era bem curtinho, né? O capítulo 5. Próxima terça-feira a gente começa o 6, né? Não vou nem adentrar agora, porque ele é mais extenso, bem mais extenso. Seriam, acho que umas 2 terças-feiras ou mais, para que a gente faça, né? Acho que umas 3 terças, talvez, ou 2, né? O capítulo 6. A primeira parte ainda, né? Então, o capítulo 6 a gente vai tratar da doutrina das penas eternas, tá bom? Então, vamos deixar para a próxima terça-feira, para a gente não atrapalhar aí o raciocínio, ok? Muito obrigado, a live hoje foi um pouquinho mais curta, mas justamente por isso, pela questão mesmo de organização aqui dos capítulos, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado. Ao pessoal que gosta, tem gente aqui no grupo do Face, né, que gosta às vezes de assistir mais pelo YouTube, mas eu vou salvar a live e vou colocar lá, tá bom? No YouTube. Vou tentar excluir a que já tinha sido feita ou não, né, e colocar essa na íntegra. Ela vai na íntegra aqui, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite. Amanhã nos encontraremos. Se Deus quiser, vai dar certo simultâneo os dois, né? Para o nosso Evangelho no Lar, para que chegue a mais pessoas, já que o canal no YouTube ele é ao público, ok? Uma ótima noite a todos, beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.